Hoje a minha conversa é com os traders que perderam dinheiro na Bolsa de Valores. Desde 2016, com o boom das finanças no Brasil, o número de pessoas investindo na Bolsa aumentou muito. Mas o que acontece com aquelas pessoas que perderam dinheiro na Bolsa? E aqui eu não estou falando de um prejuízo talvez de 10 mil, ou então aquele prejuízo que você vendeu as ações mesmo porque queria se desfazer daquela posição. Eu estou falando aqui de traders que perderam montantes mais altos, de traders que ainda não têm certeza que o erro era dele, ou então não sabe muito bem se a corretora estava de boa fé em relação aos produtos e serviços que ela estava ofertando. A boa notícia, pessoal, é que sim, em alguns casos é possível que o trader recupere os valores perdidos, mas para isso a gente tem uma condição. Primeira e única, a corretora tem que estar errada. Se o errado for o trader no seu gerenciamento de risco, não tem como reverter essa situação. E aqui nesse vídeo eu quero comentar sobre essas hipóteses. Mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco. Por que traders perdem dinheiro? Pode ser uma questão técnica, pode ser uma questão psicológica, porque é muita informação durante o dia, é muita pressão, os valores são altos, é muita luz, é muito pisca-pisca para lá e para cá, e isso nem sempre é bom para o trader. Claro que existem traders de mega sucesso, sim, mas se ele perdeu dinheiro, provavelmente ele não te contou. Então, nós temos que ser cautelosos. Como eu falei desde o início, em algumas situações não tem como o trader reaver este prejuízo. Em alguns casos, que é o caso de erro da corretora, sim, o investidor, né? Nós esperamos que ele consiga e ele pode tentar reaver esse valor por meio de duas formas. Ou ele vai primeiro na via administrativa e ele instaura como se fosse um processo interno da B3, que é a BSM, que julga, que analisa esses processos, ou então, a depender do caso, a depender dos fatos, da situação, até mesmo de como foi a conduta da corretora, algumas pessoas podem ir diretamente para o judiciário. E em 2021, a ABSM ressarciu mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de reais aos investidores. Hoje esse número eu acho que está um pouquinho maior, porque, enfim, você sabe, né? Cada vez mais investidores na Bolsa. E aqui, pessoal, eu preciso de dar algumas dicas para vocês. Primeiro, não vai querer reaver prejuízo de 5 anos para trás. Prejuízo tem que ser recente, leia-se nos últimos 18 meses. Ai, Vivian, já tem mais de 2 anos. Tem jeito? Tem, mas pela via judicial. Nessa via administrativa, não. A BSM também, né, dentro ali do regulamento, ela limita o valor de ressarcimento, 120 mil reais por evento. Ai, Vivian, mas foi 600 mil reais, foi muito maior. Beleza, pode recompor lá na justiça comum, mas neste modelo interno administrativo, não. O limite é 120 mil reais. Cabe recurso contra as decisões? Sim, cabe. Ah, eu preciso de pagar? É igual justiça comum, que aí é 1% de custas, mais honorários de sucumbência e aquela burocracia toda? Não, não precisa pagar para entrar com o pedido. Isso é maravilhoso, isso é uma ótima notícia para vocês, mas lembrando, tem que estar dentro das hipóteses do regulamento. E não é todo o erro da corretora também que dá ressarcimento, tá? E quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo. Eu vou citar aqui alguns dos eventos cobertos. Execução errada de ordem, liquidação compulsória, né, que é execução, zeragem, que o pessoal fala, um erro e um evento fatal para o trader, outros erros também cabulosos, esse mais o erro na liquidação compulsória é mais uma questão da técnica da corretora, dos sistemas, da tecnologia, do sistema que não leu as garantias, vírgula, etc. Agora, existem outras questões que estão ligadas aos operadores dessa corretora, como, por exemplo, os agentes autônomos em caso de churn. O que é churn? É o evento
em que você tem um agente autônomo ou um administrador de carteira de valores, e essa pessoa fica comprando e vendendo em seu nome, consegue ganhar com os rebates e com a comissão, e o que acontece com o investidor? Perde dinheiro. E isso também é hipótese aí de ressarcimento. A ausência de ciência de risco, em alguns casos, aqui eu estou falando de um suitability desatualizado, ou de uma corretora que descumpriu o suitability, em alguns casos, erro em home broker, falhas de plataforma, mas também isso depende. Então, pessoal, e meus queridos traders, é uma possibilidade interessante para que você não fique totalmente no prejuízo. Para os traders que têm entrado em contato comigo, eu faço um estudo prévio antes para ver se a situação dele é hipótese ou não. Calculo o valor do prejuízo, porque às vezes o trader ele acha que ele perdeu 600 mil reais e não é estudo. Ou então é o contrário, eu acho que o valor, o trader me prova que é mais. Pode acontecer. E aí nós verificamos aqui no escritório se é uma questão que pode ser levada ao administrativo na BSM ou se é uma questão que pode ir direto para o judiciário. Pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que com isso você consiga refletir até mesmo sobre o seu dia a dia como trader, operador, no mercado financeiro. Eu desejo para vocês bons investimentos e contem comigo. Obrigada.